cabe a nós permanecer firme. Por isso nós vamos meditar um pouco hoje na palavra de Deus, lá no livro de Hebreus, no capítulo 12. E serão 2 versículos apenas, mas o principal que nós estaremos meditando é o final do versículo 1. Diz assim a palavra do Senhor nosso Deus, lá em Hebreus 12, 1 a 2. Eu creio que está colocando aqui, e aí temos a mesma tradução, né? Mas você pode acompanhar na sua Bíblia, que é bom que a gente nunca perde aí o manejo da palavra, né? Diz assim: portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono do Senhor, de Deus. Amém? Que o Senhor aplique sua palavra em os nossos corações. Amém? Esse é um texto de grande profundidade. Quando nós começamos a meditar, dá para meditar em tantas coisas aqui. Primeiro ele vai falar, lá no versículo 1, ele diz logo assim, que uma vez que estamos rodeados por uma tão grande nuvem de testemunhas, nós estamos rodeados de muitas testemunhas, de pessoas e de seres espirituais. Estamos aonde estivermos, nós estamos com testemunhas. O pastor que eu conhecia, que ele já está na glória, ele disse, estava viajando com a sua esposa, estava na Espanha, e ele comentando com a sua esposa, né? Se a gente fizer alguma coisa aqui, ninguém vai saber, porque estamos longe do Brasil, longe do Ceará. Então a gente pode fazer uma coisinha errada aqui, e ninguém vai saber. Ele estava apenas conversando com a esposa a respeito disso. Ao conversar com isso, ele ouviu um grito: pastor! Porque em qualquer lugar tem alguém olhando. A gente estava indo na Maria Fumaça, lá em Bento Gonçalves, ano passado. Quando menos espera, longe não tinha ninguém conhecido. E a gente lá, só eu e Sônia. Aí, quando menos espera, alguém bate no meu ombro e diz: ô pastor! Digo, olha só, né? Então, nós temos testemunhas visíveis o tempo todo. Mas mais que isso, nós temos testemunhas invisíveis. Os anjos e aqueles que são anjos que não são mais anjos da presença do Senhor. São anjos decaídos. Estão em todo lugar olhando para nós. Por isso, aqui a palavra ela se aprofunda e é algo que a gente deve tomar o devido cuidado, tá? Porque às vezes a gente quer deixar de fazer algo errado na expectativa de ver a possibilidade de algum irmão conhecido ver. Teu irmão não vai te levar para o inferno, nem vai te levar para o céu. Mas ele fala exatamente isso, que nós estamos rodeados desta tão grande nuvem de testemunhas. Então é uma nuvem. E é algo que está em todo canto para olhar para nós. Então, todo dia, toda hora, 24 horas, estamos sendo vigiados, né? Mas, e ele continua dando esta orientação nesse texto, quando ele diz assim: livremo-nos de tudo que nos atrapalha. E quando ele está falando a respeito de tudo que nos atrapalha, é de tudo que nos distancia de Deus. É prático, é simples. Assim como a palavra de Deus, a Bíblia é algo simples, às vezes a gente complica ou mistifica demais, ou coloca ela num patamar muito elevado, ou as concepções são tão altas que a gente esquece de entendê-las, porque se tornam difíceis de entendimento ou de se cumprir. Mas quando ele está dizendo, livremo-nos de tudo que nos atrapalha, está falando que a gente deve se livrar de tudo que nos afasta de Deus. É muito simples o conceito de se entender. Porque
Daí, quando você tem esse princípio de tudo que te afasta de Deus é tudo que te atrapalha, então quando você toma consciência desse princípio, você mesmo sabe, você é o que regula, você é o que arbitra, você é o que entende que está te distanciando ou te afastando de Deus. Te aproxima de Deus, se aproxime. Te distancia de Deus, se distancie. Você sabe disso. Não precisa que alguém venha trazer uma orientação, venha te dar uma exortação ou uma profecia dizendo, olha, você está se distanciando de Deus. Todos nós sabemos de como nós estamos diante de Deus. Todos nós, né? Então não precisamos de ninguém para isso, porque já está em nós. Por isso ele diz, se livre de tudo aquilo que atrapalha você e do pecado que envolve. Ora, é sequência ou consequência. Porque se eu estou sendo atrapalhado, me distanciando de Deus, mais frágil eu estou para cair no pecado. Quanto mais distante de Deus, a minha fraqueza está maior de tombar no caminho. Então ele diz na sequência, por isso ele vai falar assim, corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Tem uma palavra que está aqui dentro desse final de texto da Bíblia, que essa palavra é um marco de vitória para o ser humano. Chama essa palavra de perseverança. Perseverança não é você dar continuidade numa trajetória só quando ela está boa. A perseverança, ela começa a fluir, ela começa a aparecer em nós quando as coisas ficam difíceis. Quando a jornada se torna cansativa. Quando começa aquela situação que vamos falar daqui a pouco sobre ela, aqui no meu roteiro, começa a se tornar difícil. Então, a perseverança, ela flui aí nesse ponto. É quando você estuda para passar no Enem, no vestibular, e não passa. Aí, o próximo ano que você vai estudar, é um ano de perseverança. Porque você já vinha com toda a motivação para chegar àquele ponto, e de repente você percebe que aquele ponto não vai ser atingido. Então daí para frente chama-se perseverança. E quem usa essa instrumentalidade da perseverança é um vitorioso. Tá? E ela se aplica perfeitamente na nossa vida espiritual. Então quando está falando a respeito disso, corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Aqui a palavra de Deus essencialmente está falando a respeito da nossa vida com Cristo, da nossa jornada espiritual, do nosso caminho rumo à vida eterna. É isso que ele está tratando. Mas, de qualquer forma, nós podemos nos espelhar e, no paralelo, pegar estas lições para a vida espiritual usando a materialidade em que nós estamos vivendo. Porque Jesus Cristo aproveitou muito bem isto, das coisas do dia a dia, da materialidade, do que estava ao seu redor, para comunicar profundas lições espirituais para nós, né? Então ele fala exatamente, corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. E tem um versículo em Timóteo que diz assim, eu combati o bom combate, acabei a carreira, a corrida, né? E guardei a fé. E depois de já uma boa jornada, vivendo o Evangelho do Senhor, eu comecei a olhar muito para esse versículo. Digo, olha, eu já combati um bom combate, eu já tenho um combate de muitos anos, já tem muita gente que eu vi fruto e agora já está na hora de acabar a carreira. Mas o Espírito falou em mim uma coisa tão séria que eu deixei o versículo guardado para daqui a décadas. Porque ele me disse,
Na hora em que você disser, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé, você não precisa mais estar na terra. Porque se eu pertenço a Deus e não estou aqui para exercitar o seu reino, fazer o seu reino, não adianta mais eu ficar aqui. E não tem mais como ficar. Digo, opa, entendi, Senhor. Então, guarda, daqui a algumas décadas a gente volta a conversar sobre esse tema. Então, a gente não pode simplesmente, porque eu tenho 10 anos, 20 anos, 30 anos, parar nossa vida com Cristo e não mais enfrentar o mundo para que o reino dele seja implantado. E esta é a carreira proposta. É a principal carreira que Deus nos propôs, é estar na terra para fazer uma diferença e levar o reino dele a aumentar seus limites, a avançar em suas fronteiras. Nós somos responsáveis por isso. A palavra de Deus diz isso. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Ou fazer discípulos de todas as nações. O que é isso senão um avanço do reino? E quando ele está falando esta palavra, ele não está falando para os apóstolos, está falando para todos. E isso é a carreira que ele tem nos proposto, tem proposto para nós. Então, é assim que nós fomos chamados. Devemos correr a carreira que Deus propôs para nós, sem embaraços, sem peso, sem pecado, sem atrasos, sem mágoas, sem olhar para as circunstâncias, sem ressentimento ou qualquer outra coisa do tipo. Então preste atenção que quando a gente conhece o Evangelho, e que nós passamos a correr esta carreira que Ele nos colocou, de viver o Evangelho, nós precisamos entender que as coisas não serão fáceis, que não viajaremos de primeira classe, que estaremos andando muitas vezes no avião, lá no meio do povão. Há uma diferença, às vezes nós entramos na igreja e achamos, eu por ser príncipe, filho do Altíssimo, meu lugar é na primeira classe, ser servido. Mas não é isso que a palavra de Deus diz. Nós estamos no campo de batalha, nós estamos para vencer. E muitas são as oposições, muitos são os obstáculos. E Paulo diz, temores externos e tremores internos. Muitas vezes nós estamos com medo, mas estamos indo, porque fé não significa ausência de medo. Fé é ir mesmo estando com medo. Isso é fé. E tremores, porque nós sabemos que somos limitados. Ilimitado, poderoso é aquele que está dentro de nós, chama-se Espírito Santo. Por isso ele diz que devemos ir sem embaraço, sem peso, sem pecados, sem atraso, sem mágoas, sem olhar para as circunstâncias, sem ressentimento ou qualquer outra coisa do tipo, mas mergulhados no Espírito Santo, que é o nosso ajudador. O Espírito Santo sempre está com a gente, viu? A palavra de Deus diz que Ele é o nosso advogado, né? É o Paráclito, está ao nosso lado. Quando diz que Ele é o nosso advogado, é que Ele está ali com a gente. Não para dizer que quando estamos errados, Ele vai diminuir o peso do erro, mas para fazer que a gente tenha consciência que estamos errados, e Ele vai então nos dar força para reconhecermos que estamos errados e nos fortalecer para que mudemos a nossa trajetória e sigamos com Ele.
Então mergulhados no Espírito. Corramos com paciência essa carreira. Todos nós temos uma carreira proposta por Deus, algo que Ele deseja que façamos. Cada um de nós tem um chamado específico. Cada um de nós tem algo específico de Deus para a sua vida. Não somos iguais. Não temos que fazer a mesma coisa. Não temos que ser uma réplica um do outro para o ministério que o Senhor nos chama. Deus conhece cada um das nossas características, de como nós somos, da nossa geração, do nosso DNA. E mesmo assim, Ele quer que estejamos na história que Ele começou a construir, de implantar o seu reino aqui na terra. Então precisamos entender isso. Ele nos mandou a esse mundo já com a bagagem certa para o nosso destino. Então vamos correr com tranquilidade. E é interessante que quando nós lemos na passagem de Deus um exemplo muito conhecido, e olhando por esta ótica da carreira proposta, nós vamos ver a pessoa do José. José entendeu que seus irmãos tinham sido ferramentas habilidosas nas mãos de Deus para cumprir o que Deus havia sonhado sobre ele. Imagine você ou eu vivendo o que José viveu. Será se nós estaríamos com esta consciência? É claro que no meio do fogo, no meio da tribulação, a nossa visão fica mais turbulenta. Por isso nós precisamos da visão do Espírito. Porque ao estar caminhando essa jornada, nessa terra, nós temos um propósito que Deus nos deu, uma carreira que Ele colocou para nós, e as dificuldades que elas aparecem, que nos querem impedir de caminhar ou de fazer mudar a nossa consciência, que é o grande perigo, tá? É que José teve a sensibilidade e a fé e o conhecimento de Deus, porque ele disse que os seus irmãos foram ferramentas para cumprir o que Deus havia sonhado sobre ele. José desistiu da ofensa por seus irmãos e resolveu crer que tudo o que passou, inclusive os mais difíceis anos de sua vida, era plano de Deus para levá-lo onde Deus determinara. E essa atitude fez toda a diferença na vida de José. E nós entendemos isso aqui, lendo sabe aonde? Lá em Salmo. O Salmo de número 105, os versos 17 a 22, ele mostra que a carreira que José correu foi uma carreira espinhosa. Precisou de perseverança, precisou de serenidade e precisou estar muito próximo de Deus para não mudar os seus sentimentos. Então aqui Salmo 105, versos 17 a 22, a palavra do Senhor diz assim: mas enviou um homem adiante deles, José, que foi vendido como escravo. Conhecemos bem a história de José, é uma história muito conhecida. Foi vendido como escravo. E continua, machucaram-lhe os pés com correntes e com ferros. E com ferros prenderam-lhe o pescoço. As nossas tribulações, não estou querendo aqui ser leviano de comparar a tribulação que cada um vive, porque cada um sabe o que passa, a dor que sente, ou a dificuldade que enfrenta e os seus limites. Mas quando eu me coloco nesta situação e observo esta história de José, machucaram-lhe os pés com correntes, e a gente sabe e a gente não sabe. Não sei se eu estou me fazendo entender o que é escravidão, porque nós nunca fomos escravos, graças a Deus, mas temos um histórico de escravidão na nossa
na nossa sociedade, no nosso país, e temos um histórico de escravos que querem ser livres e de escravos que querem permanecer escravos e de senhores, feitores que querem continuar escravizando. Nós temos esse histórico também dentro da igreja de pessoas que querem escravizar outras, né? O que não acredito ser a vontade de Deus, ter escravos e senhores sobre as pessoas. Porque ele diz que onde há o Espírito, há a liberdade. Se o Espírito Santo está presente, então escravidão não é algo que está dentro do plano de Deus para quem quer que seja. Ainda que a Bíblia fale a respeito de certos momentos de escravidão. Mas uma pessoa que estava ali com as correntes nos pés, com ferros prendendo seu pescoço, é uma tremenda dificuldade, algo terrível. Mas, continua o verso 19, até cumprir-se a sua predição, e a palavra do Senhor confirmar o que dissera. O rei mandou soltá-lo, o governante dos povos o libertou, falando de Faraó, né? Ele o constituiu, Faraó constituiu o senhor de seu palácio e administrador de todos os seus bens, para instruir os seus oficiais como desejasse e ensinar a sabedoria às autoridades do rei. Muita gente olha para a história de José e vê e diz, é uma história de um homem vitorioso, porque a gente sabe o final. Mas a nossa história não está no final. E muitas vezes nós estamos correndo, né? E aí é o grande X da questão, porque nessa trajetória passamos a pensar muitas coisas. Passamos a pensar que Deus nos abandonou, passamos a pensar que Deus não está seguindo conosco, ou os nossos planos não estão definidos com a vontade de Deus, e passamos a pensar muitas coisas. E esse é um problema. E é um problema que nós, seres humanos, que temos Jesus Cristo no coração, muitas vezes passamos. Por isso, Hebreus, ele traz essa palavra que a gente deve correr com perseverança, não é só correr. Porque correr quer dizer você corre na tranquilidade. Quando fala perseverança, é por causa dos obstáculos e grandes obstáculos que surgem. Mas ele diz, corra a carreira que foi proposta para você. É evidente que correr significa que nós teremos, na jornada de uma carreira, temos algo chamado fadiga. Fadiga é uma coisa que nos envolve, principalmente os atletas, o pessoal que faz esses atletismo, essas coisas para competição. É tudo na área de competição, né? Até de futebol. Às vezes você vê um jogador, quando passa dos 90 minutos, eu não sou muita pessoa apropriada para falar de futebol, certo? Eu só sei que tem uma bola no meio. Mas, o que eu vejo é que depois que tem os 90 minutos e tem aquele outro tempo, que eles têm que correr, a gente vê caindo, né? Com cãibras, sentindo dores, a fadiga, né? Foi sugado as suas vitaminas naquele momento e ele começa a sentir dores, cãibras. Às vezes a nossa trajetória também com Cristo suga de nós tantas coisas e nos fadiga como aqueles homens que têm cãibras, têm dores, né? Então, olha, uma grande intensa corrida, ela leva a fadiga. Fadiga é uma sensação de enfraquecimento, resultante de esforço físico. Trabalho cansativo, no mundo espiritual também, às vezes a gente está cansado. Por isso a gente diz isso. Paulo disse aquela expressão, não é porque ele estava cansado, não. E ele já dizia, Paulo, o velho. Mas é porque ele já sentia o cheiro da morte chegando. Ele sabia que seus dias estavam para terminar. E já tinha sido livrado quantas vezes de morte. Mas Deus, será possível que Deus não cuidou de Paulo? Cuidou de Paulo por muitos e muitos anos.
Mas era a hora dele terminar a carreira dele. Por isso ele falou aquilo. Então note que no mundo espiritual, nós também, na nossa vida dia a dia em casa, como pai de família, como aquele que quer ver o Evangelho, às vezes nós recebemos o Evangelho e a gente quer que a nossa família creia, e quando a gente prega é uma grande decepção, porque eles não creem, e a gente fica abatido com isso. É como uma fadiga espiritual nos dominasse. Tem acontecido, sim. Tem acontecido. Então a fadiga é um sintoma de um desgaste que pode ser físico ou mental e que vai além de um simples cansaço. A pessoa acaba se sentindo sem energia para realizar suas atividades corriqueiras. E também pode ter alguns sintomas adicionais, como dores de cabeça, por exemplo. Quantas pessoas elas vão à igreja hoje? Muitas pessoas procuram igrejas grandes, onde elas ficam no anonimato, porque elas não acham que só o fato de estar ali presente está bom demais. Está fazendo a vontade de Deus. É um engano que, infelizmente, muitas vezes nós que estamos atrás de púlpitos, esquecemos de esclarecer que todos nós estamos na corrida. Por mais que você não tenha um nome reconhecido, visto que alguém lembre de você, mas se você serve a Deus, tem que estar na corrida, tem que correr, porque entre você e Deus não tem nada a ver com igreja, templo ou locais, tem a ver entre você e Deus, e isso tem sido algo diferente, porque para muitas pessoas se esconder no meio de uma multidão, ele acha que está bom demais, vai viver aquele evangelho, mas não está correndo a corrida que foi proposta. Porque quando a gente assume a responsabilidade, ao receber Jesus Cristo em nossas vidas como Senhor e Salvador, nós temos que correr a proposta, sendo testemunha dentro de casa, ouvindo não, ouvindo pessoas apontando para a gente, porque é fácil eu chegar a alguns quilômetros de distância e pregar ali, testemunhar ali, a pessoa não me conhece, diz muito obrigado, essas palavras foram tão bonitas, foram tão boas, mas dentro de casa, muitas vezes a pessoa diz assim, eu não quero te ouvir nisso, eu te conheço. Aí a carreira tem que se tornar mais intensa, aí vem a fadiga, né? Então fadiga significa um cansaço extremo, um esgotamento físico ou mental, causado pelo esforço repetitivo ou trabalho intenso. Tem uma coisa chamada LE, né? Que é uma lesão por esforço repetitivo. E a gente vê as pessoas que afastam as pessoas dos seus trabalhos. Por quê? Porque estas pessoas, elas fez tanto esforço, criou uma fadiga tão grande até na mão, aquelas que usam a mão repetitivamente, que trava. Ela não consegue mais mexer. E muitas vezes na vida espiritual, nós nos esforçamos tanto, nos desgastamos tanto, nos damos tanto sem a devida reparação no elo entre você e Deus, nessa ligação, que você trava, a dor chega e você para. Tem acontecido com muitos. Fadiga é quando uma pessoa sente uma forte necessidade de descansar ou desistir, viu? E tem tão pouca energia que é difícil começar e manter uma atividade. A fadiga sempre acontece depois de exercícios físicos, estresse prolongado e de privação do sono. Então, passamos muitas vezes por estas situações. Não é? A Fabiana ali está dizendo aí, maravilha. O que chamamos de esgotamento é a experiência de uma sobrecarga tão profunda que as nossas capacidades usuais de resiliência e de reagir, de permanecer estáveis, confiantes e perseverantes, não são mais suficientes. Aqui, o esgotamento às vezes é tão grande que a perseverança vai embora.
Por isso a gente precisa administrar a nossa vida, nós precisamos administrar a nossa vida espiritual. Quando nós corremos uma carreira paralela espiritual, que não é aquela carreira realmente proposta por Jesus Cristo, uma carreira que a gente quer que as pessoas estejam aprovando o que estamos fazendo. Aí eu quero fazer entre parênteses, você não precisa de aprovação de quem quer que seja para fazer a vontade de Deus. Cuidado, porque às vezes nós esperamos ou nós queremos a aprovação de outros para fazer aquilo que Deus nos chamou para fazer. Nós precisamos de aprovação de um só, dele. Não é que nós temos que peitar as pessoas, ou sermos insubmissas, ou sermos ignorantes, claro que não. Mas o nosso alvo é definido por aquele que nos chamou, Deus, através de seu Filho Jesus Cristo. Então é Ele, é nele. Então chamamos de esgotamento a experiência de uma sobrecarga tão profunda, que dessa forma a perseverança vai embora. Mas quando nós nos voltamos para Deus, independente de qualquer coisa, vamos caminhar com Ele. Independente do que falem, independente de situações, independente de não. E às vezes para quem prega, ele tem uma grande frustração de quando ele prega e pergunta quem aceita Jesus Cristo e passa anos sem aceitar Jesus Cristo. É uma frustração para ele, sabe? Porque ele entende que é ele a pessoa que tem que ser o responsável. Porque tem alguém dizendo, aquela igreja está com um ano que não batiza ninguém, aquela igreja está com um ano que ninguém aceita Jesus Cristo. E aí então a gente fica apavorado com medo da aprovação das pessoas. É preciso uma resiliência, uma perseverança, saber quem somos e onde estamos em Deus, para entender que a aprovação é dele, e saber que a vontade é dele, e saber que nós estamos no lugar certo para ele fazer o que ele entender, e não é os nossos olhos e os olhos de quem quer que seja que tem que ver, é o dele que tem que ver. Mas para a questão da fadiga, há um tratamento, a fadiga humana, material, né? Durma a hora suficiente todas as noites. Dormir bem, faz bem, né? Para quem está cansado. Faz bem não, irmã? Faz bem. Eu entendi. Dormir bem é a solução para quem está cansado, né? Também uma dieta saudável, balanceada. Beba água bastante durante o dia. Eu bebo na faixa de 2 a 3 litros d'água, viu? Tem dia que eu acho que eu vou me afogar em tanta água. Faça exercícios regulares, sem exageros. Adote uma técnica de relaxamento. Então isso para fisicamente a gente ficar bem. Porque nós precisamos estar bem nas 3 áreas da nossa vida. Mas espiritualmente também precisamos adotar coisas parecidas como essa. E a gente encontra isso na própria palavra de Deus, e nós encontramos que Ele é aquele que alivia a carga da gente, quando paramos de esperar de alguém que nos aprove, ou que nos indique, ou que faça algo, e nós olhamos para Deus e deixamos que Ele conduza a nossa vida. Então, quando nós vemos isso, Isaías 40, 28 a 31, a palavra de Deus diz assim, é um texto muito precioso, diz assim, será que você não sabe, nunca ouviu falar, o Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Entenda primeiro uma coisa, o Deus que você serve, que você adora, o Deus que você entregou a sua vida, não é um Deus em concorrência com outros deuses. É Ele único, é o único Deus. E diz assim, o Senhor é o Deus eterno.
o Criador de toda a terra. Então não compare o Deus que você serve com outros deuses ou com semideuses, pessoas humanas, que se acham até muitas vezes acima de Deus. Não fazemos essa comparação. E ele continua: ele não se cansa nem fica exausto. Sua sabedoria é insondável. Esse é o Senhor. Esse é o Deus que nós abraçamos, que seguimos. Mas olha o que ele diz. Aí vem, em união ao que nós lemos em Hebreus 12, 1, de uma carreira que às vezes nós cansamos, ele diz assim no verso 29, ele fortalece ao cansado. Então, olha, está cansado, está com fadiga, está sentindo dores na alma, está com problemas, ele é a solução sempre, sempre, sempre. É recorrer a ele. Ele fortalece ao cansado e dá grande vigor ao que está sem força. Se você fisicamente está muito cansado, tem um remédio: sono. Tranque-se no quarto, fecha tudo quanto for luz, escurece tudo, vá dormir. Saída perfeita. Mas no mundo espiritual, na alma, na carreira proposta para a nossa vida de manifestar o reino de Deus aqui na terra, cansou, é com ele aqui, porque ele fortalece ao cansado e dá grande vigor ao que está sem força. E aqui faz uma coisa bem impressionante. Ele apenas não dá descanso ao cansado, mas ele fortalece a dar um vigor grandioso ao que está sem força. Ele não volta só a levantar as forças, ele aumenta, multiplica as nossas forças. E ele continua dizendo então, até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem, claro. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Nós estamos tendo um problema de esperar mensagens no WhatsApp. Hoje a gente fica olhando de 5 minutos o WhatsApp para ver se tem uma mensagem boa, lembrando da gente, ou falando da gente, ou se lembrando da gente. Mas aqui a palavra de Deus diz, mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Não espere de pessoas. Não espere de filhos, de esposa, de esposo, de amigos, de irmãos, de pastores. Desculpa aí, viu, pastor? Não espere. É do Senhor que nós precisamos esperar. Porque quando a gente faz de outra maneira, é errado e a gente se dá mal. Por isso muita gente doente, muita gente ferida, muita gente desfechando. Quando a pessoa agride outra, meu querido, eu tenho um Deus na minha vida. O Espírito Santo está em mim, eu estou agredindo outra pessoa, eu estou ferindo, eu estou magoando. É porque a fonte de alimentação espiritual não veio da presença de Deus para mim. Eu me alimentei por tabela de alguém, e aí às vezes a alimentação não vem boa. Eu preciso me alimentar direto da fonte, que é Deus. Por isso, mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam bem alto como águias, correm e não ficam exaustos. Porque quem está mantendo a fonte, quem está equilibrando, que está passando a seiva, que está colocando a vitamina, que está elevando, que está equilibrando tudo e que está fazendo, vai mais rápido, vai mais devagar, é o próprio Deus em nossas vidas. Porque tem hora que ele diz corra e tem hora que ele diz apenas vá mais devagar. Parar nunca.
Então, quando a gente está numa situação dessa, e a palavra de Deus está dizendo o que está aqui, muita gente diz, e agora, o que é que eu faço? O que fazer? Eu queria dar um conselho. A gente não dá opinião, né? A opinião não serve para nada. O que serve é um conselho. Mas eu vou dar um conselho. Vá para Deus e aguente firme. Eu não vou chegar para você e dizer, teus problemas estão tudo resolvidos, porque eu serei um grande mentiroso. Aqui na terra, a gente não tem problemas assim resolvidos, não. Tem uns que vêm e se resolvem, vem outros, né? Sempre tem alguma coisa aí para a gente lutar. Mas ele está aqui dizendo, vá para Deus, aguente firme. Se você está esgotado, totalmente sobrecarregado, além de suas forças, fazendo com que você esteja desesperado com a própria vida, meu conselho é, você é só isso. Vá para Deus e aguente firme. Ele certamente está segurando você firmemente. Ele vai renovar sua força. Vai renovar o seu ministério. E aqui ministério é no sentido amplo. Não é um ministério pastoral. Porque todos nós temos um ministério. A palavra ministério a gente já aprendeu de muito tempo que significa serviço. Ministério é serviço, é servir. E é isso que nós estamos aqui, para servir, né? Então, para que a gente continue nossa vida nessa carreira proposta, algumas coisas, chegando ao final desta meditação, a gente precisa, como no condicionamento físico para correr grandes corridas, é preciso também ter foco e concentração, né? Foco para chegar ao seu objetivo traçado. E o nosso foco, como aqueles que estão correndo a corrida proposta por Deus, a gente tem que ter foco nele. E no objetivo que temos aqui, de ver o seu reino e mais além. Nosso objetivo é ver sempre o reino de Deus ir mais além. Não 4 paredes e uma denominação. É o reino. E esta corrida espiritual, que Hebreus está falando para nós, ela vai nos levar, com a perseverança, a experimentar extraordinárias experiências com Deus. E, por fim, nos fazer mergulhar na eternidade com Ele, para todo sempre. E é isso que faz a diferença. Você pode fechar o seu